Irmãos amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Com a graça de Deus, abramos mais uma vez a palavra do Senhor, no Salmo 46, do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam reinos, se abalam. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde. Contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Graças a Deus por mais esta leitura bendita na noite de hoje. Que nós possamos, em nome de Jesus, meditarmos neste salmo para a glória do Senhor nosso Deus. Irmãos, o Salmo 46 é um salmo que sempre que é lido, ouvido, meditado, produz alimento espiritual para as nossas mentes, para os nossos corações, para as nossas vidas, especialmente quando nós estamos a vivenciar situações adversas, situações difíceis e extremamente ameaçadoras. É certo que as tribulações, os sofrimentos são inerentes ao ser humano. É certo que, de modo muito particular, as tribulações, os sofrimentos estão presentes na trajetória do povo de Deus, da igreja do Senhor. A questão a ser colocada a princípio nesta noite é: como é que nós temos lidado com as tribulações, com os sofrimentos da vida? Como nós temos agido quando nós estamos encurralados pelas mais terríveis ameaças que nos cercam? Como nós temos agido diante dos diagnósticos de enfermidade? Como nós temos agido diante do luto? Como nós temos agido diante das lágrimas de dor? Como nós temos agido diante das tribulações e dos sofrimentos inevitáveis da vida? Qual tem sido a nossa postura, irmãos? Existem aqueles que, desprovidos de uma perspectiva de Deus, geralmente vivenciam os sofrimentos com o entendimento de que não há um propósito neles.
Nós cristãos, diferentemente, sabemos que há um propósito soberano do Senhor nosso Deus em cada tribulação, em cada sofrimento de nossas vidas. E assim nós devemos encarar as tribulações. Um grande pregador batista chamado Charles Haddon Spurgeon, em determinado momento, escreveu: Deus leva o seu povo a sofrimentos e dificuldades para torná-lo ciente de suas fraquezas e para que ele passe a ser apto para enxergar o seu livramento. Ele ainda disse: aquele cuja vida é de caminho fácil e tranquilo, verá pouco da glória do Senhor, pois ele tem poucas ocasiões de se esvaziar. Em síntese, o príncipe dos pregadores está nos ensinando que as tribulações são necessárias e são úteis para que através delas Deus nos esvazie, para que nós estejamos aptos a sermos preenchidos pela sua gloriosa presença. Sempre, irmãos, que sobre nós se abatem as mais terríveis tribulações, sempre que isso acontece em nossas vidas, nós somos confrontados com as nossas limitações. E quando nós somos confrontados com as nossas limitações, Deus trabalha em nossas vidas de modo que nós nos tornamos mais sensíveis para perceber que de fato Ele, unicamente Ele, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro diante de toda e qualquer tribulação. As tribulações são necessárias e Deus trabalha em nossas vidas por meio delas. Há um propósito em cada tribulação. E diante de cada tribulação, Deus é o nosso único e verdadeiro refúgio. Não há outro. Nem adianta procurar. Nem adianta. Quando a situação é aquela, segundo existe um título de uma mensagem de Hernandes Dias Lopes que diz assim: o que fazer quando não se sabe o que fazer? Eu ainda não assisti essa mensagem, mas eu acredito que ela deve apontar para um caminho. Nós devemos nos jogar nos pés do Senhor nosso Deus, porque Ele de fato é o único refúgio para as nossas vidas. O salmista, no Salmo 46, na verdade os salmistas, porque são os filhos de Corá, eles, em forma de cântico, nos ensinam basicamente isto: Deus é o nosso único e verdadeiro refúgio. Qual é a ideia de refúgio aqui, irmãos? É que quando a tempestade se abate sobre nossas vidas, Deus é o nosso abrigo. A ideia é que quando os temporais das tribulações vêm sobre nós, Deus é a nossa segurança. A ideia é de que quando nós estamos cercados pelos mais poderosos inimigos e pelas mais ameaçadoras circunstâncias, Deus é a nossa proteção. Ele é o único e verdadeiro refúgio
que nós temos diante das mais terríveis tribulações. Não é por acaso que o salmista começa dizendo: Deus é o nosso refúgio. E ele não só começa, porque na verdade este salmo está dividido em 3 partes, ou em uma linguagem poética, ele está dividido em 3 estrofes. A primeira estrofe vai do verso 1 ao verso 3, onde ele começa dizendo: Deus é o nosso refúgio. A segunda estrofe vai do verso 4 ao verso 7, onde ele termina dizendo: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E a terceira estrofe vai do verso 8 ao verso 11, onde ele termina dizendo: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então a ideia básica é de que Deus é o nosso único e verdadeiro refúgio. Mas o salmista também vai dizer, no verso 1, que além de refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Fortaleza lembra uma cidade fortificada, cercada de fortes muralhas, difícil de ser invadida e de ser vencida pelos inimigos. Essa é a realidade de uma fortaleza. O que intensifica a ideia, irmãos, que de fato Deus é o nosso abrigo, Deus é a nossa segurança, Deus é a nossa proteção. Mas quando nós aprofundamos a análise acerca de Deus como fortaleza neste salmo, nós também podemos identificar que Deus não só é nosso abrigo, Deus não só é a nossa segurança, Deus não só é a nossa proteção, Deus também é a força do seu povo. Deus também é a nossa força. Nós somos fracos, nós somos limitados, nós somos incapazes, nós somos inseguros por nós mesmos. Mas em Deus nós encontramos, em Deus nós recebemos, em Deus nós temos força, não só para enfrentar, mas também para vencer toda e qualquer tribulação. Esta é a realidade, irmãos, que o salmista nos passa. Mas eles não só dizem que Deus é o nosso refúgio e que Deus é a nossa fortaleza, mas eles também evidenciam em forma de cântico que Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Qual a ideia de socorro, irmãos? É a ideia de que, diante das mais terríveis tribulações, aquilo que você, aquilo que eu, aquilo que nós, como igreja do Senhor, não podemos providenciar, Deus providencia por nós. Essa é a ideia de Deus como socorro. Sabe, quando nós nos encontramos literalmente em um beco sem saída, sabe, quando nós estamos em uma situação, irmãos, tão difícil que nós não temos a mínima ideia, a mínima condição de como agir. É exatamente, irmãos, quando nós nos sentimos completamente impotentes, que Deus, que é socorro bem presente em nossas vidas, providencia a solução para a tribulação a qual nós não podemos solucionar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Ele providencia aquilo que nós não podemos fazer. Léo já mencionou aqui, na noite de hoje. Acho que ele fez menção de 1 Reis 18,
capítulo 18, capítulo 19, Isaías, capítulo 36, capítulo 37, segundo livro das Crônicas, capítulo 32, onde o rei assírio subiu com todo o seu exército e Jerusalém estava completamente cercada, diante de uma ameaça terrível, onde o rei Ezequias, juntamente com o povo, por si só, nada de concreto poderiam fazer para enfrentar e vencer aquele exército. Mas o povo buscou refúgio no Senhor. Teve o Senhor como a sua fortaleza, teve o Senhor como o seu socorro bem presente. E sabe qual foi o resultado? Nada mais, nada menos do que 185 mil soldados assírios foram dizimados por um único anjo do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é refúgio, Deus é fortaleza, Deus é socorro bem presente nas tribulações do seu povo. Quando nós observamos o segundo livro das Crônicas, em seu capítulo de número 20, nos dias de Josafá, os amonitas e moabitas também subiram contra o povo de Deus e os ameaçavam. Mas Deus os desbaratou, Deus os confundiu de modo que eles se autodestruíram e o povo de Deus passou a ter paz por todos os lados, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que o salmista começa o cântico do mesmo modo que nós devemos cantar. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, é socorro bem presente nas tribulações. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é o nosso único, irmãos, e verdadeiro refúgio, não há outro. Sabedor disso, o salmista vai continuar dizendo: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Amados, o salmista continua nos ensinando que ainda que nós venhamos a nos deparar com uma situação de terrível caos na natureza, ainda que nós venhamos a estar diante de uma catástrofe natural que gere calamidade, nós não temeremos, glorificado seja Deus. Isso é confiança, de fato, que Deus é refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. A direção que o Salmo nos dá, irmãos, é que ainda que tudo à nossa volta fuja do nosso aparente controle, nós continuaremos confiando no controle de Deus e não temeremos, porque compreendemos e cremos que Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Com Deus não há o que temer. Louvado seja o nome do Senhor. É muito triste, irmãos. É doloroso quando nós observamos as pessoas buscando refúgio nas mais variadas coisas fora de Deus.
pessoas que fazem parte do nosso ciclo de vida, nossos vizinhos, muitas vezes nossos colegas, até mesmo os nossos familiares, buscando refúgio no dinheiro, buscando refúgio no trabalho, buscando refúgio nos remédios, buscando refúgio nos vícios, nas mais variadas coisas, buscando refúgio de modo desesperado, mas não encontram. É triste demais, é doloroso, mas cabe a nós, como igreja do Senhor, é nossa responsabilidade de propagarmos para estes que há uma ordem do Senhor, não só para nós, mas também para eles. E a ordem do Senhor é: se volte para mim, porque somente eu sou o verdadeiro refúgio. Em mim, diz o Senhor, não há o que temer. Cabe a nós vivermos esta verdade. Cabe a nós anunciarmos para aqueles que Deus coloca em nosso caminho. O salmista encerra a primeira estrofe e ele começa a segunda a partir do verso 4. E ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Verso 5: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. O salmista começa o verso 4 estabelecendo um contraste. Não sei se os irmãos perceberam, mas o cenário dos versículos 2 e 3 é uma terra que se transtorna, montes que se abalam no seio dos mares, águas que tumultuam e espumejam, e na sua fúria os montes se estremecem. É um cenário de caos, de desolação e de calamidade. Mas o salmista, nos versos 4 e 5, ele vai trabalhar a partir de contrastes, especialmente até o verso 6. E ele vai dizer que, diferentemente da realidade proposta nos versos 2 e 3, no verso 4 e 5 o cenário é outro. Há um rio que alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. O cenário nesses dois versos é de que Deus está no meio desta cidade. Ela não será abalada. Louvado seja Deus. Deus a ajudará desde antemanhã, ou seja, desde bem cedinho. A realidade, irmãos, é que a presença de Deus no meio dessa cidade é que faz toda a diferença neste cenário. É Deus, diz o salmista, no verso 5, que está no meio dela. E por isso nela há alegria. Por isso nela há paz. Por isso nela há equilíbrio, estabilidade. Porque Deus fez dessa cidade a sua morada. E aí eu lhe pergunto: quem é a morada de Deus neste planeta Terra hoje? Quem é? É Jerusalém ainda? Não, irmãos. É você, sou eu,
somos nós. É a igreja do Senhor. Hoje, a habitação de Deus nesta terra se dá na sua igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo. Logo, irmãos, não há o que temer. Amém? Não há o que temer. A igreja está protegida. Deus habita nela. A igreja também não será abalada. A igreja é indestrutível, porque está no meio dela o Senhor dos exércitos, aquele que é o seu refúgio, aquele que é a sua fortaleza e o seu socorro, bem presente em toda e qualquer tribulação, irmãos. Hoje Ele habita no nosso meio, e hoje Ele nos ajuda, Ele ajuda a sua igreja, desde bem cedinho. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É por isso que o salmista vai encerrar esta segunda estrofe dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aí ele parte para uma terceira e última estrofe, onde ele diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós somos convidados, irmãos, por este salmo, a contemplarmos as obras do Senhor que assolações efetuou na terra. Deus nos convida a observarmos o quanto Ele intervém soberanamente quando quer e do jeito que Ele quer. Isso Ele faz abatendo todos os poderes e todos os poderosos deste mundo. Ele é o Senhor. De modo que, sejam os assírios, sejam os moabitas ou amonitas, ou qualquer um, que se levantar contra o povo de Deus, estará se levantando contra o próprio Senhor, e vai cair. Essa é a realidade, irmãos. Deus se revela no verso 9, especialmente, como aquele que põe fim, põe termo, dá descanso às guerras. O nosso Deus é soberano, irmãos, não só para colocar fim às guerras nos limites geográficos de Jerusalém, mas nos diz o salmista que Ele pode dar descanso às guerras em todo o mundo. Ele ainda pode ir além, Ele pode destruir todos os instrumentos que são utilizados para fazer guerra. Ele é Senhor, irmãos. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Ai daquele que se levanta contra este Deus. E para estes que almejam ou querem se opor, se levantar, é para eles que inicialmente ele fala no verso 10 dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Não ouse se levantar. Não ouse me enfrentar.
Não ouse agir contra o meu povo. Fique bem quietinho, que o negócio é sério. Mas esse mesmo Deus que fala para aqueles que almejam se levantar contra nós, também fala para nós, irmãos. E quando Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor está dizendo, diante de toda e qualquer tribulação que você esteja passando hoje, o Senhor diz para você: aquietai-vos, no sentido de que você deve não alimentar a ansiedade, não alimentar as perturbações que têm lhe afligido, não alimentar as preocupações extremas. Se aquiete e saiba que o Senhor é Deus, é exaltado entre as nações, é exaltado nesta terra. Ele é poderoso, irmãos. E a ordem dele para nós é que nós não dediquemos todas as nossas energias às tribulações, mas é que nós procuremos, confiando nele, nos aquietar, porque ele é o Deus poderoso, não só para fazer cessar as guerras literais, mas também para fazer cessar as guerras das tribulações de modo definitivo e para todo sempre. Se aquiete. Sabe por quê? Porque o que nos espera é um novo céu, é uma nova terra, preparados por Deus para o seu povo. Neste novo céu, nesta nova terra, o mal já não existirá. Se de fato temos o Senhor como nosso refúgio, como nossa fortaleza, como nosso socorro bem presente nas tribulações, a consequência disso, irmãos, é que nós nos aquietemos, porque nós cremos e confiamos naquilo que Ele diz. Ele diz: eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Nos aquietemos, porque o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos dê graça, irmãos, porque é do que nós precisamos para não só ouvirmos, mas assimilarmos e vivermos como foi trabalhado no evento de mocidade. Vivermos o sofrimento do presente, não na perspectiva do próprio sofrimento, mas na perspectiva de uma glória futura que nos espera. Que o Senhor nos dê graça para caminhar, confiando em suas promessas para a glória do seu nome. Deus nos abençoe.